Falo também sobre o Grenal 4-4-1, sobre Flamengo e Fluminense disputando a primeira colocação do Campeonato Carioca. Bora falar sobre o Flamengo, o Tite pediu e acaba de garantir mais um reforço. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações, também deixa like. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação. Felipe Luiz, ex-jogador do Fly, agora novo técnico do Sub-17, conseguiu sua terceira vitória em 3 jogos. Nesse sábado, à frente do rubro-negro, o Sub-17 do Fla venceu o Sub-20 do Resende por 1-0. O gol foi marcado pelo atacante Lipão. Quero falar agora sobre Daniel Alves. Será que o Daniel Alves está quebrado? Nos últimos dias surgiu a notícia de que foi o pai do Neymar e o Neymar que precisaram emprestar 150 mil euros. Essa grana foi utilizada para pagamento à moça que acusou o Daniel Alves de estupro. O Daniel foi sentenciado e condenado a 4 anos e 6 meses. Muita gente perguntou, mas o Daniel Alves não tem 150 mil euros? É que as contas do ex-lateral direito do São Paulo estão bloqueadas. O Tricolor, inclusive, assegura que está fazendo o pagamento de 472 mil reais mensais em juízo, exatamente por conta desse bloqueio. Mas não posso assegurar para vocês que o Daniel Alves não está quebrado, bem longe disso. O jornal Marca da Espanha trouxe uma última atualização, dando conta de que o patrimônio do brasileiro gera na casa dos 55 mil euros, 55 milhões de euros ou 296 milhões de reais. Além dos 472 mil reais por mês que o Daniel Alves segue recebendo do São Paulo, ele ainda tem outras parcerias, já teve uma loja de roupas, uma marca de óculos, rede de restaurantes. Em outros tempos, enquanto atleta do Barcelona, chegou a ter salários de algo na casa dos 10 milhões de euros por temporada. Nos tempos de Pumas, quando precisou ser dispensado por conta do episódio na Espanha, tinha direito a 1 milhão e 600 mil reais por mês de salário. Seu salário nos tempos de São Paulo era de 1 milhão e meio de reais mensais. De qualquer forma, o episódio na Espanha, além de acabar com a imagem dele, também lhe fez muito mal. Ele teve a quebra do contrato com o Pumas, uma série de pagamentos com advogados, além da indenização a moça, e o prejuízo estimado já gira na casa dos 36 milhões de reais. Bora falar agora sobre a chance de 2 ex-jogadores do Flamengo pintarem na seleção de Dorival Júnior. O novo técnico da seleção está viajando pela Europa para conhecer jogadores, conhecer pessoalmente, né, para falar com eles e também para assistir jogos. E eu posso contar para vocês que 2 dos alvos do Dorival Júnior nesse momento são ex-rubro-negros, Lucas Paquetá, que pertence ao West Ham, e Andréas Pereira, jogador do Fulham. Paquetá, que frequentou a seleção brasileira durante muito tempo, só deixou de ser convocado pelo Fernando Diniz por conta de uma investigação contra ele a respeito de um escândalo de apostas. Mas Dorival Júnior colocou na cabeça que vale a pena voltar a convocar o Paquetá se ele joga na Inglaterra sem restrições, porque haveria essa punição contra o atleta. Jogador que nessa temporada soma 27 partidas, 5 gols e 6 assistências. Já em relação a Andréas Pereira, 2 anos mais velho do que o Paquetá, 28 contra 26, o Andréas também pode ser chamado. Recentemente, o pessoal da seleção belga, ele nasceu na Bélgica porque seu pai era atacante na Bélgica quando o Andréas Pereira nasceu. E existiu uma sondagem da seleção belga para que o Andréas Pereira pudesse ser convocado e atuar pela seleção local. O Andréas Pereira disse que quer jogar pela seleção brasileira. Dorival Júnior foi entender melhor essa situação e existe a chance real dele atuar ou ser convocado pelo Brasil muito em breve. Na atual temporada, o Andréas Pereira acumula 33 partidas com 1 gol e mais 6 assistências. Quero falar agora sobre um reforço para o técnico Tite. O Flamengo acertou nas últimas horas a contratação de Bruno Baquete. Esse cara trabalhou com o Tite como analista de desempenho na seleção brasileira, vai exercer a mesma função no Flamengo, mas também vai ter importante papel na comissão técnica e nos trabalhos dentro de campo. Homem da confiança do Tite, mais um reforço para a comissão técnica para o staff rubro-negro. Para a lembrança de que recentemente o Flamengo perdeu o Fabinho Soldado para o Corinthians, também ficou sem o Juan, que se mandou para a seleção brasileira. A avaliação interna é de que nenhum dos dois vai fazer grande falta no dia a dia. Sobre Léo Ortiz, o Flamengo segue em tratativas com o Red Bull Bragantino. Marcos Braz chegou a dar uma entrevista coletiva depois da vitória por 2-0 contra o Fluminense e disse o seguinte, abre aspas, são números que a gente entende que sejam plausíveis, corretos. E o Flamengo está atrás desses números. Tem que ter paciência e a data limite é 7 de março. Você sabe que em 7 de março encerra-se o período de inscrições para atletas nas séries A e B do Brasileiro.
Só para completar sobre o Fla, vitória por 2-0 contra o Fluminense. Muito bom o segundo tempo, com gols de Pedro e Everton Cebolinha. O gol do Cebolinha, uma jogada bem tramada, embora com falha do Fábio. E o Pedro, no seu gol, homenageou a esposa que está grávida de gêmeos. O sexo ainda não foi conhecido. Só para arrematar sobre o Flamengo, líder absoluto do Campeonato Carioca, 24 pontos contra 21 de Fluminense e Nova Iguaçu. O Vasco aparece com 19 e Botafogo com 17. O Fla terá a melhor campanha do primeiro turno e vai vencer, vai ficar com um título simbólico da Taça Guanabara. O Flamengo que é também dono do melhor ataque e da melhor defesa da competição. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo de pós-jogo, tá? Já que eu não fiz live depois da vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2-0, por um motivo especial. Primeiro que foi meu último dia de férias, porque nessa segunda-feira retorna ao SBT Sport Rio, e eu também tive que comparecer, compareci porque eu quis mesmo, ao aniversário de duas grandes amigas, mas enfim, assisti ao jogo e vou trazer uma análise aqui desse jogo do Flamengo diante do Fluminense. Uma boa vitória em cima do Tricolor, mesmo com o Tricolor com muitos desfalques, mas acho que foi uma boa vitória e já já a gente vai falar sobre isso. Mas antes, galera, vou trazer também aqui declaração do Marcos Braz na zona mista, declaração importante. Teve declaração do Tite também na entrevista coletiva, pedindo reforço ao Flamengo. Qual posição? Não foi só zagueiro não, já já a gente vai falar também sobre isso. Mas eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo, ativarem a notificação, compartilharem também os vídeos aí com os amigos, com as amigas, com os familiares, nos grupos de WhatsApp, porque dessa maneira o canal vai crescendo cada vez mais. Vamos para a análise? É o seguinte, galera, eu acho que foi uma vitória contundente do Flamengo. O Flamengo foi melhor, a verdade é essa. Um primeiro tempo, digamos assim, um pouco mais morno, porque fez um forte calor no Rio de Janeiro. Gente, vocês que não moram no Rio, não estavam no Rio hoje, o calor que fez hoje no Rio de Janeiro foi insano. E o jogo foi às 4 horas da tarde, um calor absurdo. Acho que isso aí influenciou no primeiro tempo no desempenho dos jogadores, e no segundo tempo o Flamengo foi melhor e mereceu a vitória por 2-0. Vamos por partes. Primeiro, o Rossi ainda não me passa 100% de segurança. Não consigo ter 100% de segurança no goleiro argentino do Flamengo. Em alguns momentos ele está inseguro, indeciso, enfim, não consigo dizer que o Rossi está 100% ainda com a camisa do Flamengo. Se vai melhorar ou não, a gente não sabe, só o tempo dirá, mas ainda não me passa 100% de confiança não. Lateral direita, Varela, fez uma boa partida, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. É um jogador que está crescendo muito de produção, e eu falei para vocês, antes mesmo da temporada começar, não era justo pedir a saída do Varela do time do Flamengo. Entendo, beleza, o Varela não é jogador para ser titular. Ok, até entendo esse argumento. Agora, pedir a saída dele do Flamengo, gente, ele nunca teve uma sequência de jogos. Desde quando ele chegou ao Flamengo, ele encontrou uma série de problemas. Lesão, acabou brigando com o Gerson, um ambiente conturbado, muita coisa aconteceu. Agora, no início de 2024, é quando ele está tendo a oportunidade dele de fato. E hoje, na minha opinião, ele fez a melhor partida dele com a camisa do Flamengo, desde a chegada dele. Ele teve que segurar nada mais, nada menos que o Arias, que é um jogador motorzinho do Fluminense. E o Varela foi muito bem na partida de hoje. Fabrício Bruno e Léo Pereira, é chover no molhado, elogiar esses dois. Os dois têm um entrosamento absurdo, estão fazendo uma baita temporada. Fabrício Bruno também, desde a temporada passada, vem jogando bem. Léo Pereira hoje, eu não duvido nada do Dorival Júnior convocar o Léo Pereira para a seleção brasileira, porque hoje tem sido o melhor zagueiro do Flamengo, mesmo o Fabrício Bruno bem. O Léo Pereira, hoje, na minha opinião, é o melhor zagueiro do Flamengo, sem sombra de dúvidas. Na lateral esquerda, embora o Ayrton Lucas tenha feito uma boa partida, acho que ele foi muito bem taticamente, mas para mim é questão de tempo do Vinha assumir a titularidade. Pelo estilo de jogo, acho que o Tite prefere um jogador, um lateral mais construtor, como é o Vinha. Isso não é um demérito a Ayrton Lucas, muito pelo contrário, é estilo diferente. E, na minha visão, o Tite prefere o estilo do Vinha. Por isso que eu acho que é questão de tempo do Vinha ser titular. Pulgar, eu acho que ele tem que parar de tomar cartão amarelo bobo. Novamente tomou um cartão amarelo muito bobo, infantil no começo do jogo. Isso pode fazer a diferença futuramente, seja ele sendo expulso ou fazendo o Tite substituí-lo
de maneira forçada, digamos assim, ele tem que parar de levar esses cartões amarelos bobos. Fora isso, mais uma boa partida do chileno. De La Cruz, gente, o que falar do De La Cruz, mas para mim não é nenhuma surpresa o que ele joga. Eu sempre acompanho o De La Cruz. O De La Cruz me fazia assistir aos jogos do River Plate, aos jogos da seleção uruguaia, porque é um jogador extremamente inteligente. Que jogador absurdo. A jogada dele no segundo gol, gente, aquilo ali é uma pornografia. Que jogada absurda, absurda. Tudo bem, o Arrascaeta e o Pedro deixaram a jogada mais bonita? Claro que deixaram, com passe de calcanhar. Tudo bem, na finalização do Everton Cebolinha o Fábio falhou? Beleza, mas a jogada em si, que jogada linda, gostosa de assistir. Eu não canso de assistir ao vídeo do segundo gol, porque foi um absurdo. E o De La Cruz, o camisa 18 do Flamengo, joga muita bola. Eu já falei, ele é segundo volante. Na minha opinião, hoje, o Gerson não é titular no time do Flamengo. Falar nisso, o Gerson vai passar por uma cirurgia, tá? Vai ficar um bom tempo aí sem jogar. Esse episódio de agora envolvendo o Gerson me lembra muito o episódio em 2022 com o Bruno Henrique, quando o Bruno Henrique se lesionou e aí o Dorival Júnior conseguiu encaixar Pedro e Gabigol. Acho que agora, com esse infeliz problema de saúde, porque é assim que a gente tem que tratar, gente. A verdade é essa. O Gerson está com problema de saúde. Ele vai precisar passar por uma cirurgia. Mas, por conta desse problema do Gerson, o Tite vai conseguir encaixar o De La Cruz como segundo volante. Porque se não fosse a ausência do Gerson, eu duvido que o De La Cruz iria jogar de segundo volante. E o Tite ia ser forçado a escalar o De La Cruz mais aberto e flutuando pelo meio, como estava escalando quando o Gerson estava à disposição. Mas, sem o Gerson, De La Cruz é segundo volante, joga muita bola. Arrascaeta é o homem ali responsável pela armação das jogadas. Luiz Araújo está indo muito bem na ponta direita. Everton Cebolinha está indo bem na ponta esquerda. E o Pedro, gente, está fazendo gol. Está fazendo gol. Hoje o Gabigol é banco. Ele entrou aos 32 do segundo tempo. Ou o Gabigol aceita que hoje ele é banco, que ele é reserva no time do Flamengo, ou vai ficar penando, vai ficar sofrendo mentalmente. Ele precisa entender, hoje ele é reserva. O Pedro em 9 jogos tem 9 gols na temporada, gente. É fazedor de gol. E a gente pôde ver quando o Tite levou os jogadores para a última Copa do Mundo, quando deixou o Gabigol de fora e levou o Pedro. Então a preferência do Tite é o Pedro. O Gabigol vai entrar no segundo tempo e é isso, gente. Ah, é ídolo. Beleza. Mas o Tite é o treinador e ele está escolhendo o Pedro. E o Pedro está dando conta do recado. Embora alguns, eu não gosto de usar essa palavra, mas vamos lá, alguns imbecis tenham vaiado o Pedro na última partida no Maracanã, quando o Pedro perdeu o pênalti. Dito isso, galera, o Flamengo foi melhor, venceu, na minha opinião, convenceu, foi contundente, a verdade é essa, mereceu a vitória. Ah, o Fluminense jogou mal. Beleza. O Flamengo aproveitou que o Fluminense jogou mal e fez o dever de casa. Venceu por 2-0 um clássico extremamente importante, encaminhando o título da Taça Guanabara, porque só resta uma partida. Eu não vejo como o Flamengo perder esse título da Taça Guanabara. No pós-jogo, o Tite deu uma entrevista coletiva, ele deu uma declaração extremamente importante, abre aspas, na vida, no esporte, as pessoas acham que o equilíbrio é fácil, mas é muito difícil. Somos uma equipe que faz mais de 2 gols por jogo e se defende de forma consistente. E é verdade. O Flamengo só tomou um gol no Campeonato Carioca e foi quando não era o time principal, não era o Tite. Era a garotada comandada por Mário Jorge. E o Tite também pediu reforços. Ele disse o seguinte, abre aspas, não só zagueiro que ele quer, mas tem outras funções. Existe uma série de jogadores selecionados. O Flamengo tem que ter a responsabilidade de antecipar as situações, porque temos que ter jogadores de qualidade. Esse é o ônus de uma equipe como o Flamengo. E é verdade, é verdade. Marcos Braz também voltou a criticar a falta de isonomia para o Brasileirão, já que o Flamengo pode ter desfalques importantes em até 9 rodadas do Campeonato Brasileiro durante a Copa América. E ele disse, tem que ser chato nesse tema. O Flamengo vai ficar 9 rodadas do Brasileirão que não vai ter os principais jogadores. Aqui é um dos únicos lugares do mundo que acontece isso. E o Flamengo acaba sendo penalizado por investir e ter bons jogadores. Concordo com o Marcos Braz, acho que a reclamação está certa. É inadmissível a CBF
entre aspas, aceitar, os clubes também aceitarem o Campeonato Brasileiro ocorrer durante 9 rodadas. 9 rodadas decide o campeonato, gente. E o Flamengo pode não ter Pulgar, Varela, Vinha, Arrascaeta. Vamos lá, mas quem? Seleção brasileira. Não duvido nada, o Pedro ser chamado, Léo Pereira ser chamado. E aí? E a isonomia? E por falar em Pedro, autor de gol hoje, ele revelou que está à espera de gêmeos e comentou sobre as vaias da torcida no último jogo. Nada vai me abalar. Tanto elogios quanto vaias. Eu vou ser o mesmo. Está focado dentro de campo para dar o meu melhor pelo Flamengo. E ele concluiu: a gente está à espera de gêmeos. Boa, Pedrão. Tá fazendo gol pra caramba, hein, Pedrão? Muito especial fazer esse gol para os meus filhos e para minha esposa. O Flamengo e a saga por Léo Ortiz, uma novela que se aproxima do fim? Alô, nação rubro-negra. O que vocês acham de um zagueiro canhoto, forte na bola aérea e com ótima saída de bola? Se a resposta for sim, preparem-se para mais um capítulo da novela Léo Ortiz e Flamengo. A história começou em 2023, quando o Mengão se encantou com o defensor do Red Bull Bragantino. Desde então, a diretoria carioca tenta costurar um acordo, mas as negociações não foram fáceis. O time paulista chegou a pedir 10 milhões de euros, valor considerado fora da realidade pelo Fla. Com o passar do tempo, a pedida diminuiu para 8,5 milhões de euros, mas ainda não há um acordo. O Flamengo, sem pressa, aposta no interesse do jogador em se transferir e na falta de outros interessados. A data limite para a inscrição na CBF é 7 de março, mas Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Fla, acredita que as coisas se ajustarão. A gente entende o que seja plausível, o que seja correto. O Flamengo está atrás desses números.